Inscreva-se no canal e ative o sininho. As polacas, assim ficaram conhecidas, as mulheres que foram escravizadas sexualmente por membros da própria comunidade judaica. Durante os séculos 19 e 20, uma organização criminosa chamada Zwi Migdal operou no leste europeu, traficando mulheres judias para o Brasil, Argentina e Estados Unidos. Os traficantes eram cruéis. Homens judeus, com alto poder aquisitivo, iam aos bairros mais pobres da comunidade judaica para pedir a mão de jovens judias em casamento. As moças eram todas meninas lindas, religiosas e sem qualquer envolvimento com atos de prostituição. A organização atuava da seguinte forma: enviava traficantes de mulheres ao mundo todo que se apresentavam nas comunidades pobres, se passavam por pessoas nobres de outros países em busca de casamento. O traficante de mulheres sempre se apresentava, dizendo ser rico e de família considerada influente no país de onde vinham. Quando conseguia a mão da moça em casamento, marcava a cerimônia do casamento para a mesma semana. No mesmo dia do casamento, após a cerimônia, elas embarcavam com o marido em navios rumo ao país de origem do marido, abandonando seu país natal e sua família. O casal entrava no navio como marido e mulher, porém, após o navio percorrer uma certa distância, a esposa passava a ser escrava sexual, ali mesmo no navio. Muitas vezes a esposa acabava encontrando, dentro do navio, outras esposas daquele mesmo homem que ela tinha acabado de se casar. Todas faziam parte de uma nova remessa de mulheres conquistadas para serem escravas sexuais por meio do falso casamento. De repente, a mulher que tinha acabado de casar, naquele mesmo dia, passava a ser estuprada, pois a hora de sexo com ela era vendida pelo próprio marido a muitos homens que se encontravam dentro do navio. Ela tinha que render dinheiro, muito dinheiro. Era uma espécie de processo industrial do sexo, isso porque as polacas tinham que mostrar produção. 20, 30 clientes por dia, exploradas sexualmente, as polacas passaram a ser consideradas impuras e pecadoras perante a comunidade judaica. Por conta disso, após a morte, não eram enterradas juntas aos outros judeus. No Brasil, existiram vários cemitérios das polacas. Em 1972, a Prefeitura de São Paulo desapropriou o cemitério israelita, cemitério que foi construído exclusivamente para enterrar essas mulheres. As polacas eram repudiadas pelos próprios judeus e tinham a sinagoga delas, porque eram proibidas de frequentar as sinagogas normais. Algumas conseguiam se casar com algum cliente do prostíbulo onde faziam programas e saíam dessa vida, mas a maioria continuava sem opção, sendo obrigadas a se prostituírem em um país onde sequer sabiam falar o idioma. No cemitério em que eram enterradas, nas lápides, existe escrito em hebraico um pedido a Deus, prece daquelas mulheres que aguardavam o socorro divino para a angústia que viviam. No final do pedido, em hebraico, está os dizeres: "Os meus olhos choram por dias amargos". Já houve reportagem no Brasil dizendo que as polacas eram prostitutas vindas de outros países para ganhar dinheiro no Brasil por meio da prostituição. Essas reportagens sequer falavam sobre a Zwi Migdal, a maior rede de tráfico de mulheres que se instalou no Brasil e em outros países naquela época. Zwi Migdal atuou entre os anos de 1860 e 1939, traficando mulheres para trabalharem como prostitutas. Sua sede era em Buenos Aires, possuindo filiais e administrando várias casas de prostituição em diversas cidades brasileiras, incluindo Rio de Janeiro e São Paulo. Atuando todo esse tempo em solo brasileiro, chega a parecer que naquela época a Justiça do Brasil estava comprada por essa organização criminosa que traficava mulheres para a escravidão sexual. E ao ver que de 2019 até 2021, mais de 200 mil pessoas desapareceram no Brasil, surge uma pergunta que não quer calar. Será que até nas datas atuais, a organização criminosa Zwi Migdal ainda está atuando no Brasil?
Podemos confiar na nossa justiça? Podemos confiar nos poderes do governo, que tem a obrigação de defender nosso povo? Ou a justiça por aqui ainda não conseguiu moral para ganhar nossa confiança? As polacas falavam o idioma Yiddish, língua falada pelas comunidades judaicas da Europa Central e Oriental, que mistura o hebraico, eslavo e alemão. O Yiddish serviu como um código secreto de comunicação entre as polacas. Língua não compreendida pelos frequentadores dos prostíbulos, mesmo os mais cultos e poliglotas. Assim, quando suspeitavam que um cliente portava algum tipo de doença sexualmente transmissível, elas alertavam as demais, chamando o sujeito de Ein Kranke, que, em Yiddish, significa doença. Haviam tantos homens com essas doenças naquela época que Ein Kranke popularizou-se entre os brasileiros, transformando-se em encrenca, termo que hoje é utilizado para sugerir algum infortúnio. Inscreva-se aqui no canal do José Santana, ative o sininho para as notificações, deixe seu like e aguarde o próximo vídeo. Até mais, fique com Deus. Tchau.